Olá pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Digita um, por favor. Ok. Sejam bem-vindos. Eu vou começar em 10 minutos, ok? Em 10 minutos a gente começa aí, são 9 horas. Vamos começar às 21h10 para ver se chega mais gente. Tá um pouquinho vazia, né? A sala, pouca gente. Vamos, claro, hoje também é sexta-feira, então com certeza é mais difícil o número de pessoas por estar no final já da semana, né? O pessoal cansado, querendo descansar aí numa sexta, mas vamos aguardar mais 10 minutos aí e a gente começa.
É isso aí, pessoal. Novamente aqui, boa noite a todos. Algumas pessoas já a mais aí na sala. Vamos iniciar agora, então, às 21h10. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Pado, gerente de operações da Light em Brasil e Portugal, para o idioma português. E hoje vou falar desse projeto aí nosso, em parceria com a Light Forex e um site meu particular chamado 10.000almês.com. Vou tentar ser bem rápido, né, sucinto aí. Ontem acabei prolongando um pouquinho mais do que eu queria, então hoje eu vou tentar ser um pouco mais rápido, em torno aí no máximo de 20 minutos, porque é bem um assunto bem objetivo, né? Não tem por que a gente demorar muito, depois abro para perguntas e respostas no final, ok? Bom, o projeto nosso chama Start Forex. Esse nome veio devido ao fato da minha ideia desse projeto ser toda focada no pessoal que está iniciando no mercado. Ok? Então, Start em inglês, né? Início. E claro que quem já opera, já está acostumado, é bem-vindo, não tem problema nenhum. Mas a ideia foi criar uma ferramenta, um meio de entrada que fosse barato e que não fosse muito arriscado para a pessoa que está começando. Então veio essa ideia aí do Start Forex. O que seria o projeto Start Forex? Ele, na verdade, é uma mescla de um campeonato de conta demo, ok? De conta demonstrativa, com um curso de Forex. Ou seja, a gente tem os treinamentos que eu vou estar ministrando gravados ali, são vídeos rápidos gravados para ajudar quem está começando dentro de uma área específica lá do site, e, ao mesmo tempo, um campeonato de conta demo que inicialmente vai 30 dias. Inicialmente vai ser um campeonato por mês, ok? Depois, entrando muita gente, aí sim a gente pode fazer um campeonato a cada 2 semanas. Vai depender da quantidade de pessoas e do sucesso do projeto no futuro. Mas inicialmente é um campeonato por mês. O primeiro começando dia 1º de setembro, ok? Então, é uma oportunidade exclusiva para aprender Forex, se divertir nesse tempo e ainda ter possibilidade de ganhar dinheiro simultaneamente. Como vai funcionar? Vamos ver mais detalhes. Bom, então, repetindo, eu tenho um site, né, aqui em cima do lado esquerdo. Vocês podem ver aqui a minha foto e meu nome, Carlos Pado, 10.000almês.com. Alguns já conhecem, né, outros não. E a corretora Light Forex. Então, a parceria do meu site com a corretora, ok? A taxa de inscrição, existe apesar da conta do campeonato ser demo, conta demo, existe uma taxa de inscrição de R$100, ok? Aí, dentro dessa taxa, tem um fundo, né, de premiação, tem um fundo de prêmio, que a gente já vai falar. Tem ainda um sistema de comissionamento também, ok? Então, por isso a gente tem essa cobrança para conseguir manter o negócio sustentável e atrativo para todo mundo. Então aqui, ó, como eu falei, é um campeonato Forex Demo, o primeiro início de 1º de setembro, o primeiro campeonato, tempo de duração 1 mês. E tem os cursos, entende? O treinamento, ó, aqui na parte de baixo a gente está especificando, tem os treinamentos com estratégias ali específicas que eu vou estar criando para tentar ensinar estratégias agressivas para ganhar o campeonato e também que serve para você aprender a operar no mercado, normal. O que muda é o tamanho do lote. É lógico que no campeonato, você quer ganhar o campeonato, né? Então você vai ser mais agressivo, você vai correr mais risco, porque você quer ganhar o campeonato. Você quer ficar pelo menos entre os 3 primeiros lugares, né? E já no mercado real, você vai tentar ser um pouco mais prudente, o lote um pouco menor. Mas as estratégias que eu vou passar são válidas tanto para campeonato como para você ganhar dinheiro no mercado, ok? Nos treinamentos lá. Vai ter uma comissão de R$30 por indicado em uma matriz australiana TWAP, podendo gerar excelente renda. Ou seja, nós temos também um marketing multinível em cima da ideia do nosso projeto, ok? Do Start Forex. Por que isso? Porque o que a gente quer com isso? 2 coisas. Primeiro, nós queremos remunerar as pessoas por estar trazendo aí amigos aí. Então,
Uma vez que você entra no 10.000almês.com, o registro lá é gratuito, aí o site é 10.000almês.com barra, tem um barra aqui, o seu login, vem em seguida. Então você tem o seu link de indicação. Esse login você que escolhe quando você está se cadastrando. Então você pega o seu link, traz as pessoas e começa a formar a sua rede para você fazer o ganho de comissões. Um pouco mais para frente, três páginas na frente, eu vou mostrar um exemplo de como funciona a nossa matriz australiana TwoUp, que é um sistema inteligente de alocação de pessoas para gerar renda, ok? O prêmio inicial agora desse primeiro campeonato, nós estamos querendo fazer o primeiro prêmio R$1.000 para o primeiro lugar, R$300 para o segundo lugar e R$200 para o terceiro. Agora, o foco nosso daí em diante é que tenha um rateio. Então, 30% do valor captado aqui, ó, nessa taxa de inscrição, à medida que for crescendo o número de participantes, ele vai ser usado no rateio para pagar os prêmios de primeiro, segundo e terceiro. Mas isso só vai acontecer quando for maior, né? Quando tiver uma quantidade de pessoas já bem, por exemplo, 100 pessoas, 200 pessoas, pelo menos umas 100, aí o prêmio já começa a ratear para ficar maior. Aí a possibilidade desse prêmio de primeiro lugar, ele vai subindo para 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, depende da quantidade de pessoas. Por isso, quanto mais pessoas a gente convida para participar, maior vai ser os prêmios, ok? Porque é um pool que a gente faz um rateio para calcular os prêmios, ok? Então, os cursos, né? Vai ter cursos lá dentro. Dentro do 10.000 tem uma areazinha que diz lá Light Forex, Start Forex. Quando você paga, quando você já pagou essa taxa de inscrição de 100, eu vou ativar o seu acesso. E aí lá dentro vai estar os vídeos, vai estar o link do campeonato, ok? E assim você faz o registro. Esse link de registro, ele só é passado após o pagamento lá dentro. A Light está terminando o link do registro. Eu acho que eles terminaram hoje. Eles me passaram hoje o link da página, né? No final eu vejo para vocês aí. Eu não sei se já está aqui comigo nesse computador, porque eu trabalho com 3, 4 computadores ao mesmo tempo. Mas eu vou colocar lá dentro do site aí. Já me passaram hoje o link do campeonato, aberto ao público. E o link de registro é só quando você já pagou a taxa de inscrição. Então é um link fechado, ok? Lá tem as regras, né, e tudo. Seguindo aqui, então, para a próxima página. O primeiro passo para se cadastrar no site, esse link é o link base. Esse link aqui em cima, 10.000almês.com/PaddleGroup, vamos deixar claro que é o link para quem não é convidado de ninguém. Para entrar no 10.000, tem que ser convidado de alguém, ok? Não se pode entrar se você não foi convidado por alguém que já esteja. Então, quem nunca viu, não conhece ninguém, tem que ser convidado por alguém. Nesse caso aqui, esse PaddleGroup é o link base, é o link meu, que é o número 1. Então, só usa ele quem realmente está vindo para essa reunião e não foi convidado por algum amigo, alguma publicidade, alguma coisa. Usa esse link aí para poder conseguir se registrar. Então, o registro é lá em cadastre-se lá no site, tem lá, e é gratuito. Depois você vai pagar lá dentro, no menu do lado esquerdo, no finalzinho dele tem lá Start Forex, você clica, e aí tem um botão, clica aqui, esse produto é pago, aí clica, faz o pagamento. Pode ser no PagSeguro, depósito, tem várias formas de pagamento, boleto, né, cartão, quando escolhe lá o meio de pagamento PagSeguro. Então, dentro da área de membro do site, fazer a compra do Start Forex, ok? Primeiro passo, você se cadastra primeiro no site, aí você tem um login e a senha que você escolhe. Lá dentro, faz o login e a senha. Uma vez logado, você vai fazer a compra do Start Forex, aquele que quer participar dessa oportunidade, ok? Após pagar a taxa de inscrição, você deve aguardar a liberação do link de registro no concurso dentro da sua área lá, dentro desse site, ok? Já vai ser liberado rapidamente, porque a gente já tem o link pronto. O prêmio pode crescer à medida que o número de participantes aumente. Foi o que eu falei um pouco atrás. A nossa ideia é que se todo mundo ajudar a trazer participantes para o concurso, lembrando que o concurso em si é conta demo, cada um vai receber uma conta demo de $10.000, ok? Então, você não vai botar dinheiro real na sua conta, você vai usar uma conta demo que a empresa vai liberar para você, ok? Vai ter todo o acompanhamento do campeonato dentro do site da corretora Light Forex, certo? Então, o que você vai fazer é pegar o 10.000almês.com/o seu login e convidar pessoas para entrar.
Porque aí vai crescendo o número de participantes, você ganha dinheiro, sistema que daqui a pouco eu vou mostrar na matriz, e ainda aumenta o pool de prêmio, né? O prêmio vai aumentando à medida que tiver mais pessoas. É como na loteria, né? Quanto mais gente joga, maior o prêmio. Então existe um pool de participação dos prêmios ali, do rateio, né, de prêmios, ok? Vamos seguir. Tá, agora vamos para o exemplo da nossa matriz australiana TwoUp, que é o exemplo do multinível. Ninguém é obrigado a fazer, tem gente que não gosta do multinível, não tem problema, você pode participar do campeonato, ver os seus vídeos lá no hall de treinamentozinho lá de estratégia, pode participar do campeonato, você não é obrigado a indicar ninguém. Mas você sabe, se você indicar, primeiro, você vai ajudar que o campeonato seja um sucesso e entre mais capital para o prêmio ser maior. E segundo, você ainda vai ganhar comissão nessa matriz que eu vou mostrar o exemplo agora, como funciona. Vou tentar resumir aqui. Então aqui a gente tem, vou circular aqui, ó, o seu patrocinador, digamos que sou eu, ok? Digamos que eu te convidei então e patrocinei você. Você entrou aqui, ó, vou circular agora aqui. Você entrou aqui, eu te indiquei, ok? Então você, para se qualificar a receber os prêmios, você tem que indicar esse número 1 e o número 2. Você tem que indicar duas pessoas, ok? Eu estou riscando agora ali, ó. Você indicou o primeiro, indicou o segundo, para se qualificar a ter direito às comissões de 30. Feito essas duas primeiras indicações, esses dois sobem para o seu patrocinador, que nesse caso, nesse exemplo, seria eu, ok? Subiu para o seu patrocinador, você não ficou com ele. Você indicou agora o terceiro, que eu vou circular agora aqui. Você indicou a terceira pessoa e a quarta. Você pode indicar quantos quiser, 10, 20, 30, 100, não importa. Quantos quiser você pode indicar, ok? Você indicou então uma terceira e uma quarta. O que começa a acontecer? Agora a coisa começa a ficar legal. Primeiro, que do terceiro em diante, você vai ganhar R$30 de comissão, ok? Do terceiro em diante. E aí, sempre desse pessoal que você está indicando, do terceiro em diante, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo ou milésimo, não importa, você vai ter sempre os dois primeiros que eles vão trazer, que eu estou circulando aqui embaixo agora menorzinho, os dois primeiros que o seu terceiro, por exemplo, indicou, sobem para você, então você ganha 30 de cada um. Acontece aquilo que aconteceu para o seu patrocinador aqui atrás, ok? Então você trouxe o terceiro, ganhou 30. O terceiro traz os dois primeiros para eles se qualificar, vão para você. Então você ganha mais 30 e 30, 90 ali, ok? O seu quarto, a mesma coisa, você ganha 30. Ele trouxe os dois primeiros, vão para você também. Ok? E aqui começa a mágica agora. Por quê? Porque esse aqui de baixo, ó, esse carinha aqui, que eu vou fazer esse desenhozinho aqui como se fosse uma flor, tá vendo? Ele vai ter que trazer também duas pessoas para se qualificarem assim, e esses dois sobem para você. Então é como se a partir daqui desse ponto aqui do seu terceiro em diante aqui, ó, toda essa matriz binária que vier aqui para baixo, ó, ela é sua infinitamente, ok? Então você tem 1, 2, e vai dobrando, 4, 8, 16, 32, 64, 128, isso não para. Se estiver lá no nível 1000, 10 mil pessoas, trouxem os dois primeiros de cada um são seu, sempre te gerando 30, ok? Então, cada um, a partir do terceiro em diante, aqui, ó, do terceiro em diante para baixo aqui, toda a rede binária, que vai sempre os dois primeiros, né? Então tem os dois primeiros aqui embaixo, depois os outros 4, os outros 8. Toda essa rede vai ser sua, te gerando sempre 30, ok? Os dois. Por quê? Porque o terceiro, esse cara, o terceiro aqui, ele pode indicar 3, 4, 5. Então é só sobre os dois primeiros dele. E aí aquela rede trava. É como se ele travasse e toda ela infinitamente será sua, ok? Aqui no quarto, você trouxe o quarto, os dois primeiros também são seu. Depois 4, 2, 4, 8, 16, 32. Isso vai dobrando infinitamente para baixo aqui, ok? Você trouxe o quinto, o sexto, o sétimo, os dois primeiros de cada um para o resto da vida embaixo ali, né? Enquanto continuar dobrando, dobrando, dobrando infinitamente, você tem 30 de cada um ali para baixo que for entrando no campeonato. Todo mês terá campeonato. Em princípio, 1 por mês, e no futuro, tendo muita gente, até 2 por mês. E mais no futuro ainda, se der muita gente mesmo, por exemplo, 1000 pessoas, até 1 por semana. Então toda semana vai ter campeonato e prêmio, imagina que legal. Imagina 1000 pessoas por mês. A gente com prêmio de 20 mil reais, por exemplo, toda semana você participar do campeonato, você pode ganhar 20 mil, com 100 reais. Esse é o ponto que a gente quer chegar lá na frente, ok? E ainda você ganhando, você fazendo o treinamento, lá, fazendo os cursinhos lá dentro, e você ganhando
a possibilidade de ficar classificado nos prêmios ali, ok? Então, é uma matriz bem simples, ela é inteligente. Você entra, os dois primeiros que você traz vai para o seu patrocinador, e do terceiro em diante são todos seus, e ali cada um vai duplicando. 2, 4, 8, como eu expliquei, uma rede binária para baixo ali, infinita, te gerando ali 30, ok? E você pode chamar quantos quiser lateralmente. Então é bem fácil, não precisa se preocupar com isso. Quem não entende do multinível vai funcionar tranquilamente ali e é interessante, ok? Tem um detalhe agora, pessoal, que eu quero aproveitar e falar. Não está aqui nesse PowerPoint, porque eu fechei hoje e a gente não atualizou. Vai deixar mais atrativo ainda. Olha só, aquele que entrar no campeonato, ok? Participar do campeonato, ele vai poder, quando ele abrir uma conta real, na Light Forex, ele vai poder ganhar um bônus especial de 100% sobre o depósito. Na coluna de bônus. Então, esse dinheiro não é para sacar, é para você operar. Então, digamos que você participou do campeonato, tá? Em setembro. Em agosto, você quer abrir uma conta real na Light Forex. Você vai colocar, por exemplo, $500, ok? Na sua conta real. Não tem nada a ver com o campeonato. Você vai receber um bônus de 100% sobre esses 500. Fora a promoção que tem no site lá, você tem 100%, vai ter um código especial porque você participou. Então você vai se identificar que você participou do campeonato, você vai receber aquele bônus especial de 100% para você operar na coluna de bônus sobre o dinheiro que você depositou na sua conta real, ok? Então são formas da corretora te recompensar por ter entrado no mercado por essa porta, a porta do campeonato. Por quê? O que a gente quer com isso? A gente quer educar o cara, ensinar ele a operar. A gente quer que o risco dele seja pequeno, apenas R$ 100. Né? Na verdade, não tem risco nenhum, porque você está ganhando já um produto pelo seu 100, que é os vídeos ali, ok? E você tem bônus depois, especial, quando você for aplicar no mercado, abrir uma conta real caso você decida, ok? E se você indicar aos seus amigos, você ganha dinheiro ainda no sistema de multinível, ok? Então, em resumo, é isso. Eu prometi que eu ia ser bem rápido, são 9h27, fiz aí em 17 minutos, foi tranquilo. Eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Vocês podem agora perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, e depois que a gente responder todas as perguntas e respostas, a gente encerra, que eu sei que é sexta e está todo mundo cansado aí. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. Né? Não é um webinário para curso hoje nem nada, é um webinário focado realmente em passar essa oportunidade. Vai ter toda semana esse webinário, a partir da semana que vem, 2 vezes por semana. Essa semana teve praticamente todos os dias. Quem tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, podem fazer a pergunta agora e eu respondo, ok? Eu vou desligar o microfone e aguardar a pergunta de vocês. Cláudio, não, sua conta real não tem nada a ver com essa questão aí, ok? Não muda nada. Você pode participar do campeonato sem problema nenhum, ok? Provavelmente para você ganhar algum bônus em relação à conta real, aí você tem que primeiro participar do campeonato e provavelmente eles vão pedir para você abrir uma nova conta separada para isso aí, ok? Então você teria que abrir uma outra conta, fazer algum depósito nela e aí sim você ganhar um bônus lá em cima da sua conta para você operar com esse bônus. Então, não afeta nada. Pode fazer o campeonato, participar, e normalmente, depois, se você quiser, você pode abrir uma conta nova para participar dessa questão do bônus lá. Eu falo com eles e acredito que não tenha problema.
Bruno, a conta demo ela não é ativa, não tem que ser ativada. Quando você abre ela, ela já está funcionando, ok? Você faz o registro, inclusive dentro do 10 mil, eu tenho um vídeo explicando como abrir a conta demo, ok? Você abre a conta demo em 1 minuto ali, em segundos. Uma vez instalada a plataforma na conta, você tem lá dentro da conta da plataforma arquivo, abrir conta, e você preenche os dados e clica e ele já abre uma conta na hora ali para você. Então não tem problema nenhum, é muito simples. E eu tenho um vídeo explicando passo a passo como abrir uma conta demo lá dentro do 10 mil, ok? Mas não tem nada a ver essa demo com o campeonato, ok? O campeonato é um projeto à parte, já está dentro do 10 mil lá, você vai ver Light Forex, Start Forex, e ali você clica ali e aí faz a compra do produto que é esse campeonato, ok? Mas em relação à conta demo, é bem tranquilo. Você pode ir no chat também, que se tiver alguma dúvida lá, de repente o Felipe, ele tem uma experiência boa e ele pode estar te passando tirando alguma imagem, alguma dúvida, porque no chat é mais fácil para colar uma imagem, alguma coisa assim. Mas tem os vídeos, né, passo a passo dentro lá. Eu peço que você revise direitinho os vídeos, se você é VIP, porque é bem tranquilo. Você abre uma conta demo em segundos, ok? Aqui também, Bruno, eu acho que dentro do. Eu não sei se o. Eu não sei se está presente aqui na sala agora o Osmar. Não sei se você está aí, Osmar, me ouvindo. O Osmar também trabalha na Light Forex. Eu acho que o Osmar criou também vídeo, se eu não me engano, dentro do YouTube. A gente tem um canal no YouTube, né, da corretora. Se eu não me engano, deve ter vídeo sim do Osmar lá. Como abrir conta demo, entende, Bruno? Então é uma coisa bem simples, bem tranquila você abrir uma conta demo lá. E é bem tranquilo. Olha, Bruno, não é assim não. Vou ser bem sincero para você, entende? Não é assim. É bem difícil o mercado. Eu levei muitos anos ali para me tornar um operador. Eu sempre falo o seguinte para vocês, né, para o pessoal que está estudando. Cara, ser trader, virar um trader, seja de qualquer tipo de mercado, eu opero Bovespa, opero Forex, muitos ativos diferentes, Bolsa Americana, tudo. É, é como ser médico ou advogado, né? Por que eu cito esses exemplos? Porque quando você vai virar médico ou advogado, você não estuda ali, um advogado, por exemplo, ele estuda 5 anos. O cara fica 5 anos indo para a faculdade, né? Assim, estuda muito ali para virar advogado. Então, o cara acha que trader, ele vai estudar ali, por exemplo, 1 semana, 2 semanas e vai ganhar dinheiro e vai começar a ficar rico. Não é assim. Você começa, tudo bem. O bom do trader é que você estuda hoje um vídeo meu, amanhã você já está numa demo praticando e no mês que vem, se você quiser, você já está numa real. Então é gostoso, porque você não é igual um advogado que tem que estudar 5 anos, depois tentar passar na OAB para depois exercer a profissão. Essa é a diferença. Mas isso não quer dizer que você vai ser um trader de sucesso daqui a um mês, entende? Vai levar 5 anos como um advogado. Do mesmo jeito que o advogado, é pior ainda, porque ele se forma em 5 anos, ele tem que tentar fazer a OAB, não é fácil ele passar na OAB, e mesmo que ele passe, não quer dizer nada, porque talvez ele vai morrer de fome e não vai ganhar R$ 1. Se esse cara não for bom, se esse cara não for um bom profissional, ou passar no concurso público, alguma coisa, ele ainda não vai conseguir ganhar dinheiro. Porque tem advogado que ainda vai vender cachorro-quente no final da vida, né? Então não é mole. É isso que eu quero dizer. Então, por que o cara acha que ele vai virar trader sem estudar muito? Então, a mensagem que eu deixo é que aquele que decidir de forma séria ser operador de mercado, ele tem que estar decidido a se sacrificar, ele tem que estar decidido a estudar, ele tem que estar decidido a perder noites e passar anos estudando, anos, ok? Eu passei anos ali, a gente nunca para de estudar. Então, tem que ser aquele cara. Eu faço uma coisa meio louca, assim, meio de doido, que é aquele cara meio Einstein, sabe? Que fica
sozinho assim, pensando, olhando. Eu cansei de passar noites olhando para o gráfico a madrugada inteira. Minha mulher do lado dormindo, eu com o computador em cima de mim, e eu sozinho olhando para aquela tela ali a madrugada inteira com um caderno do lado, uma calculadora, olhando para as velas e pensando, o que eu estou vendo aqui? Qual o padrão que existe? Quais são os segredos por trás disso aqui? E ali eu ficava analisando. Olha, eu estou vendo que depois de tantas velas, quando cai no gráfico D1, ele pode estabilizar e ter um repique. Eu começava a notar aqueles padrões, eu começava a pensar. É como um cientista fazendo experiências, entende? Então você vê a complexidade, você tem que ficar meio louco assim, você nunca vai parar de estudar, entende? Por exemplo, quando eu comecei, eu não falava espanhol. Eu morava em Portugal em 2003 e eu não falava espanhol, falava só português. Depois disso, eu morei em muitos países, inclusive Chile, né, Uruguai, passei em muitos países, aprendi espanhol fluente. Depois que eu aprendi espanhol fluente, melhorou muito a minha carreira de operador, porque eu comecei a estudar coisas que ninguém em português sonhava que existia. E eu também tive que estudar muito em inglês. Eu não falo inglês fluente, eu falo espanhol fluente, ok? Mas o espanhol me ajudou muito, inclusive hoje, se eu não falasse espanhol, eu não estava na Light Forex, pelo menos não como gerente, porque eu tenho que me relacionar com os caras e eles não falam português. Nenhum deles fala português na empresa. Eles ficam na Rússia e por acaso eu tenho um cara que é o meio-campo comigo que fala espanhol, que eu também não falo russo. Entende? Então, o outro idioma eu tive que pegar, olha como que foi as coisas. Tive que aprender outro idioma, morar em outro país. Além do inglês, que você tem que ler, pelo menos. Você não tem que falar fluente com ninguém, mas você tem que ler o básico do inglês, você tem que ir melhorando, avançando. Muita coisa você tem que estudar inglês, entende? Então, não é fácil. O que eu quero dizer com isso tudo para vocês é que vale a pena. Vale a pena, ok? No final, me dá resultado. Não vou mentir para vocês. Eu fiz uma casa bacana, com piscina, com hidro, 4 quartos, com suíte. Comprei lancha, comprei Hilux nova, comprei moto, comprei casa para ir fim de semana. Eu fiz coisas bacanas. Tem uma conta grande dentro da Light. Tem investimento em Bovespa, né, comércios, né, fora da internet. São negócios legais. Para uma idade razoável, eu tenho 35. Então, valeu a pena. Mas foi muita porrada e não foi mole. Entende? Então, isso aí não é desanimando. Eu não estou querendo desanimar. Eu estou querendo ser realista. Eu quero falar assim, cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é fantástico. Mas esteja preparado para estudar, mete a cara. Ou então, você chega para um cara como eu, como uma empresa qualquer, não estou falando de mim, pode ser qualquer um, fala assim, eu tenho tantos mil aqui, qual é o caminho que eu tenho? Contrata alguém para gerenciar seu capital de acordo com as regras, entendendo do risco, fazendo um acordo com alguém. Ou você vai ser um operador, ou você vai ter que pôr na mão de uma empresa, alguém que faça alguma coisa por você. Mas o que eu te aconselho é você ser operador, é você aprender a cuidar do seu dinheiro. Esse é o melhor caminho, ok? Esse caso de alguém operar é em uma segunda opção. Mas vale a pena, ok? Não estou desanimando ninguém. Estou só falando assim, tem que encarar, tem que estudar, tem que encarar. Se o cara tiver disposição, estudar, se dedicar, vai ganhar dinheiro. Não vai ser fácil nem rápido, mas as possibilidades são infinitas. E aí eu aprendi a operar Bovespa, depois disso aprendi a operar Bolsa Americana. Aí você pega dentro de uma Bovespa, de uma Bolsa Americana, você tem milhões de caminhos, milhões. Você tem lançamento de opções, opções a seco. Você tem, por exemplo, eu opero commodity como prata, petróleo, ouro. Aí você tem, na Bolsa Americana, cara, você tem milhões de coisas. Você tem ETF sobre papéis, sobre setores. É um mundo, você vai aprendendo aquilo tudo. Commodities agrícola, tudo isso você vai estudando, porque é um mundo fantástico. Mas não vou falar para vocês que vai ser aquela coisinha boba, fácil, rápida, e você daqui a pouco tá rico. Ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas ali. Desculpem o sermão, gente, que eu me empolgo, porque é uma coisa que eu gosto ali, né, de falar, de passar. Deixa eu ver aqui, então, Wellington. Quanto mais estudo, pior fico. Wellington, mas é assim mesmo. É porque o que acontece, Wellington, vou aproveitar o gancho do comentário do Wellington para falar mais um detalhe. São pequenos tips, né? São pequenas experiências que eu vou passando ali, que às vezes você vai juntando e vale a pena. Por exemplo, quanto mais você estuda em coisas variadas, Wellington, você fica com um problema que é o excesso de informação.
E esse excesso de informação, ele também ele polui, ele te atrapalha. Então você, por exemplo, é igual o cara que opera com 10 indicadores. Um indicador vai conflitar com o outro, ele não vai saber o que fazer. Ou o cara que opera em vários times ao mesmo tempo. Um vai conflitar com o outro também. O cara, pô, eu tô querendo comprar no D1, ixi, mas aqui no H1 tá falando que é venda. Nossa, mas esse indicador fala compra, esse aqui fala venda. O cara fica louco. Então, hoje, por exemplo, depois de muitos anos operando com tudo indicador que você imaginar na sua vida, eu opero velas ali. Basicamente, eu uso só as velas e um indicadorzinho só ali, que depois eu explico isso em outros treinamentos e tal. A minha estratégia pessoal, eu ensino várias dentro do meu site. Por que eu ensino várias? Porque tem cara que quer ser scalper, que é aquele trader que quer comprar e vender rápido no mesmo dia. Tem cara que não tem tempo, então ele quer fazer uma operação por semana. Tem aquele cara que só tem um tempinho de 10, 20 minutos à noite. Então eu tento desenvolver estratégias que possa se adequar ao estilo de vida que você tem, ok? Por isso. Mas até isso eu me arrependo um pouco de ter feito, porque o certo é eu passar só uma estratégia que eu uso e pronto, e mais nada. Porque se você tenta passar muita coisa, as pessoas acabam se enrolando, entende? Eu sinto que, eu não sei se eu uso a sua M15, eu não sei se eu vou na H4, eu não sei se eu olho a D1. O cara fica meio enrolado também com tudo isso. Então acaba atrapalhando um pouco. Então, tentem usar coisas simples e focar numa coisa só. Fica ali focado, estuda aquilo. Depois que você está um bom tempo dominando aquilo, aí você vai tentar estudar outras coisas, para você não se excesso de informação. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Vamos lá. Nossa, aparentemente, os guias. É difícil, Bruno. É difícil acertar. Mesmo assim, você às vezes vai errar, entende? Tudo te diz que um par vai subir. E de repente ele desaba lá 100, 200 pips. Entende? Vai acontecer. Mas aí você tem que ter o outro treinamento que por exemplo, eu vou até aprimorar mais isso dentro da área VIP, né? Eu tenho uma área VIP dentro do site do 10 mil, custa 199, pagamento único. Ali o cara tem vários treinamentos meus, vários vídeos. Quem já me conhece, já sabe do treinamento, já sabe disso. Então eu vou até aprimorar mais vídeos lá para ensinar umas outras coisas, que é assim, quando você vai comprar, quando você vai entrar numa operação, você não tem que pensar só assim, peraí, eu vou comprar isso aqui, e se bater nesse ponto aqui, eu saio no lucro. Ok, mas e se der tudo errado? Então você tem que estar preparado para saber o que fazer quando der errado. Então quando eu vou operar, por exemplo, eu opero no D1, no gráfico diário. Eu tenho um padrão que eu vi ali. Eu vi esse padrão aqui de alta, então eu vou entrar comprado. Mas se fechar virando para um outro padrão que esse, eu vou travar, eu vou fazer um head. Então eu já tenho programado na minha mente o que vai acontecer se der errado. Né? Se eu abrir uma operação agora à noite e chegar amanhã no final do dia, quando for fechar essa vela, o padrão virou contra mim, eu vou analisar e tomar uma decisão. Se eu vou travar, vai depender de uma série de fatores. Se está num ponto muito esticado ou muito fundo, aí eu posso esperar mais um pouquinho. Tudo isso não dá para eu tô passando assim, que você tem que estar preparado, entende? Para pensar no que fazer quando dá errado. Isso eu vou falar em vídeos, em treinamentos mais avançados dentro da área VIP do meu site, ok? É só para entender que mesmo quando dá errado, Bruno, se você está preparado, você vai administrar aquele erro, porque você não vai acertar todas as entradas, né? Por exemplo, eu compro a Petrobras a R$19, né? A Petrobras, em vez de subir, digamos que ela caiu para 17. Eu tenho que saber, se eu comprar 19, cai a 17, eu vou ficar com ela até quando? Entende? Eu vou traçar um stop ou não? Vou começar a lançar opções, então, para remunerar esse papel. O que eu vou fazer? É um planejamento caso dê errado. Então, quando você aprende a planejar, mesmo quando der errado, o que você vai fazer? Você não fica nervoso quando aquele erro acontece, ok? Então, essa é uma parte importante também. Estudo, mas às vezes não entendo a linguagem. Wellington, faz parte. Eu também não entendia, ok? Eu também não entendia nada. Eu, no início, eu lembro, como se fosse ontem, em 2003... no final de 2002 para início de 2003, eu não sabia nada. E o pior é que eu não tinha nada em português. Hoje já tem pouco ainda. Imagina isso há 11 anos atrás. Não tinha nada. Eu só aprendi porque eu estava em Portugal e tinha uma corretora suíça. Tinha uma corretora na Suíça que estava ficando bem popular. Aceitava clientes até de $1. Então,
E aí ali eu comecei, fui estudando, meti a cara, autodidata. Eu quebrei muito mais a cara porque eu estudei sozinho. Eu não tive ninguém, eu não tive um cara igual eu que falasse assim, cara, me paga esse aqui pra você virar VIP, eu vou te ensinar milhões de coisas ali dentro. Não teve ninguém para fazer isso para mim. Eu tive que estudar sozinho em outros idiomas, aprender inclusive outro idioma, para aprender e errando, aprendendo, errando, aprendendo, testando, errando. E nesse errando perdia muito. Eu lembro em Portugal no início, quando eu perdi um 20 mil, que era um carro zero. Era 4, 5 mil euros, né? E o euro estava R$ 4, alguma coisa assim na época. Eu lembro que era o preço de um carro zero no Brasil, custava 17.500 por aí. Uma coisa assim, eu lembro mais ou menos isso. 20 mil, alguma coisa desse tipo, não lembro exato. E eu lembro que essa noite eu fiquei chorando, assim, igual criança, que eu tinha perdido um carro zero naquele dia. Entende? Era uma coisa brutal. Por quê? Porque eu era muito agressivo, estava começando. Então eu tentava fazer, sabe qual era a minha meta? Era 30% ao dia. Você vê, se você fizer 30% ao ano, o homem mais rico dos Estados Unidos no mercado financeiro chama-se Warren Buffett. Ok? Warren Buffett. Alguns devem conhecer, esse cara é um bilionário aí, dono da Berkshire Hathaway. Esse cara, ele fez 30% ao ano durante 50 anos. A média dele é 30% ao ano nesses 50 anos. A média, claro que teve ano que ele fez 100, teve ano que ele perdeu. A média foi 30. E esse cara conseguiu se tornar um dos homens mais ricos do mundo e o cara do mercado financeiro mais rico da história do mercado americano. Com 30% ao ano. Eu tentava fazer isso ao dia. Vocês veem que loucura, eu tentava fazer isso ao dia. Eu lembro que eu sentava com um amigo meu, quando eu conheci o Forex, e a gente ficava sonhando ali, estava numa mesa assim do restaurante. Ah, não, onde você vai morar? Acho que eu vou mudar para Miami. Daqui 3 meses, 6 meses. Pô, cara, não sei se eu compro uma Ferrari, uma Lamborghini. Ah, eu gosto mais da Lamborghini. A gente ficava coisa séria, sabe? A gente falando sério. Acho que eu vou morar em Miami, vou comprar uma Lamborghini daqui 6 meses e tal. A gente fazia uma projeção numa tabela de Excel, que começando com 5 mil, em 6 meses tinha milhões, entendeu? Porque 30% ao dia, isso é uma coisa de louco. Então, por isso que eu falo, todo mundo passa nessa fase toda. Eu também não entendia, e milhões de vezes ali. Só que você pode tentar aprender um pouquinho, alguns caminhos para você encurtar com quem já tomou porrada, ok? Esse é um conselho que eu dou. Vamos lá, tem mais comentário de caso. De acordo com os vídeos que você mostra na área VIP, seguindo o que você mostra, parece fácil. Eu sei, Bruno, eu entendi sua colocação, eu entendo que parece fácil, mas, como eu estou falando, não estou falando que é difícil e nem que é fácil. Mas talvez não é tão fácil como você pensa, entende? Mas com a minha ajuda, vai ser mais fácil do que seria sem ninguém te ajudar. Entendeu? Eu tenho certeza que com o que eu vou te passando dentro da área VIP, que eu vou passar muito mais coisa ainda do que tem lá, você vai aprimorando, entendeu? Vai ser mais fácil o seu caminho do que você não tivesse aqueles vídeos que vai estar ali, ok? Mas, claro que você pode ganhar, entende? Eu vou fazer de tudo para as pessoas ganharem, para ensinar elas o melhor. Mas não estou falando que vai ser fácil, que você vai chegar lá e ganhar tudo, porque não é assim. E tem habilidade, o trader, ele tem habilidade, é uma coisa única, é como o cara é um cantor, né? Cada cantor tem um timbre de voz, cada cantor tem um dom, tem um estilo. Então o trader, ele tem vários estilos. Eu tô lá fazendo meu dinheiro no D1, outro cara pode fazer no H4, outro pode ser um scalper espetacular e fazer dinheiro ali em 5 minutos. Então é uma coisa muito especial, muito particular de cada um. Você vai desenvolver o seu jeito, o seu dom, a sua habilidade, ou não, no final vai desistir porque, isso não é para mim, vou desistir. Então depende do tempo de cada um, da dedicação de cada um. Pode se tornar fácil ou difícil, depende mais de você do que de qualquer outra pessoa no mundo, ok? Vamos lá, Wellington, fiz uma operação com um ativo, coloquei um stop de 35%, daí levei o stop. Depois de 2 horas subiu 100%. Então, Wellington, aí a questão é muito mais complexa do que você colocou. Porque, por exemplo, você colocou um stop de 35%, certo? Você colocou em porcentagem. Mas vai depender do time que você operou. Você faz uma operação de 15 minutos
e colocar um stop de 35% de um movimento de 15 minutos, isso vai estopar muitas vezes mesmo. Percebe? Então, é muito mais complexo do que você está colocando aí. Então, você tem que avaliar qual time você operou, o tempo, né? O tempo gráfico, time a gente chama, que você operou. Se nesse time, qual o ponto de entrada? Se o float que você pode ter, o flutuante contra você, está suficiente em pips ou não para aquela estratégia, aquele time que você usa. É uma coisa que tem N variáveis, ok? Eu, por exemplo, não uso stop. Mas é porque eu quero arriscar tudo, perder tudo, eu sou louco? Não. É porque eu tenho a minha forma de trabalhar. Eu opero com D1, ok? Então eu tenho um padrão gráfico de vela que me dá a minha entrada. Se eu comprar, eu não vou estopar. Eu vou deixar o mercado chegar no outra vela de amanhã à noite para eu decidir o que eu vou fazer. E caso quebre esse padrão, eu vou fazer uma venda e vou fazer uma coisa que eu chamo de trava, um hedge. E aí eu vou administrar esse hedge até o ponto que o mercado me diz que eu possa sair. Como? Pelas minhas velas, pelo padrão que eu sigo. Então, se eu comprei e o mercado virou para uma queda, e virou esse padrão, e eu acho que eu tenho que fazer um hedge, eu faço uma ordem de venda, deixo travado, aí espero mais uns dias, 2, 3, 4, vou olhando, até quebrar aquele padrão de baixa. Quebrou o padrão de baixa, eu saio da venda e faço outra compra de novo. Se ele quebrou de baixa e voltou para uma alta. E o mercado volta a subir, eu venho ganhando. Quando sai no lucro de um pelo outro, eu zero tudo. Então não é porque eu sou louco, não vou usar stop. É porque a forma que eu desenvolvi para eu operar no meu sistema é essa. Então isso é muito particular, entendeu? O que mais acontece é isso que você está falando, é natural. Principalmente quando você não tem experiência para escolher a estratégia mais adequada, o tamanho do float em relação a tudo que você está fazendo. Então isso é normal, você tomar uma porrada, a gente chama de violino. O mercado vai e volta, como se fosse tocando um violino. E ele vai te arrebentando em stop, ok? Então você vai ter que desenvolver isso devagar. Não existe uma regra, 1 mais 1 é igual a 2. Isso aqui não falha, é assim, assim, e isso nunca vai acontecer com você. Não existe. O trader é um jogo que não existe uma resposta matemática exata, ok? 1 mais 1 para você pode dar 2, para mim pode dar 2,5, para o outro cara pode dar 3. No mercado é assim. Você pode ganhar dinheiro operando em D1 e eu ganhar dinheiro. Você, por exemplo, olha como é que é louco. Você pode fazer uma ordem de compra olhando H1, tá? E eu fazer ao mesmo tempo uma ordem de venda olhando H4. E no final você ganhou e eu também. Como? Você fez no H1, o mercado deu uma subidinha, você ganhou. E eu fiz uma venda na H4 que foi contra mim um pouquinho e daqui a pouco virou a meu favor e eu ganhei também. Percebe que eu digo que 1 mais 1 não é igual a 2? Pode ser 2,5, 3, 4. Isso muda. Então o mercado ele é muito aberto, né? Ele pode ter N situações. Várias pessoas podem ganhar operando em times diferentes, estratégias diferentes. Ele é gigante. As possibilidades são infinitas, ok? É um universo mesmo infinito ali de possibilidades o mercado financeiro. Por isso que ele é tão sensacional. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu não vou prolongar muito, né? Já vai dar 10 horas da noite. Uma sexta-feira, imagino que todo mundo está cansado. Já saiu a metade da sala, já está só com 7. Mais alguma pergunta do campeonato? Alguma dúvida aí? Quem gostou e quiser entrar, é só ir lá no site, né? Vou colocar o link aqui de novo. Ó. Pronto, tá lá em cima. Vai ali no 10mil.com/padogroup, faz o registro, faz o login, lá dentro vai ter lá Start Forex para você gerar o seu, fazer o pagamento lá, ok? Eu vou deixar um e-mail aí particular, porque caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão em relação ao projeto, podem me mandar e-mail que eu respondo rapidamente, ok? No mesmo dia. Deixei o e-mail, quadrogroup@gmail.com. É isso aí, pessoal. Então, uma boa noite. Foi um prazer compartilhar um pouco o tempo aqui com vocês. Sejam bem-vindos novamente à Light Forex. Espero que tenham gostado aí da oferta desse projeto nosso. E espero ver vocês aí nos campeonatos aí, quem sabe até como vencedor de algum dos campeonatos, ok? Todo mês a gente vai ter.
Uma boa noite para todo mundo, bom fim de semana, até a próxima, galera.